Pode Manejo, um podcast onde a análise do comportamento reúne a psicologia e a psiquiatria para intervisão, com reflexões e debates para o consultório, para supervisões e para a vida. Vem manejar com a gente. Olá, estamos aqui para mais um episódio de um Pode Manejo. Hoje gravado, uma mudança um pouquinho diferente aqui na nossa configuração. Quase, como sempre, Marília aqui junto. E vamos receber, mais uma vez, Priscila. Tá certo? Marília, então, conta pra gente quem que é a Priscila de novo, para quem ainda não acompanhou os outros episódios. Quem ainda não assistiu os episódios anteriores com a Priscila, faça isso, que não vai perder o conteúdo muito bacana que ela já acrescentou pra gente aqui no podcast. Priscila, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Má. A Priscila é psicóloga, formada pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em psicologia clínica comportamental pelo ITCR Campinas e também mestre em psicologia pela USP de Ribeirão Preto. Atualmente, a Priscila faz a gestão e é a fundadora da Clínica Lelum, uma clínica de acolhimento e alfabetização emocional para crianças e seus pais aqui em Campinas. E a Priscila também é supervisora de psicoterapeutas. Seja bem-vinda. Mãe do Pedro, do João e do Francisco. Isso mesmo. Obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês, para a gente poder compartilhar um pouco mais, né, de conhecimento. É sempre muito bom. Muito bem. Então, a Priscila já participou no nosso começo, no ano passado, em março, que um episódio na sequência do pessoas vivendo com transtorno de personalidade borderline, se era possível mudar a rota. A gente faz um episódio em junho que trata ali da orientação parental, e hoje a gente vai olhar um pouco para os marcos do desenvolvimento. Esse vai ser o tom aqui do nosso, de recebendo a Priscila, então, mais uma vez. Eu vou começar agradecendo a pessoas que ajudam a gente, mas estão mais nos bastidores, né, Marília? A gente tem a Mel, que faz os funcos, que vocês podem acompanhar nas fotos, tem ótimas, tem uma riqueza de detalhe. Tem ali o Hélio com o cabelo dele todo marcado, tem o Lucas Berrecas com as tatuagens, então tem aí todo um repertório nosso. Depois nas fotos vocês vão ver que é um time que já tá grande aqui de pessoas que participaram. Quero agradecer a Razap, onde a gente faz a gravação, a RGB, que cuida da parte aqui do áudio, da captação da imagem. Teve o Gabriel, que já participou várias vezes desse processo, e agora é o Rafael, que tem tocado com a gente. E a Angelina, minha esposa, que faz aí também a parte do bastidor, tira a foto, registra, ajuda a gente a manter também o Instagram. Então, essas são as pessoas que estão participando junto comigo, com a Marília, desse processo do podcast, do Pode Manejo. Tá bom? Muito bom. Muito bem. Então, marcos de desenvolvimento. Primeira pergunta. O que é? Para que serve? Começa assim, Pri, com essa pergunta que é longa, né? Ela fica ali, pode ter uma resposta longa, mas conta um pouco pra gente. Bom, eu acho que a gente pode começar definindo o desenvolvimento para análise do comportamento, né? Então, o desenvolvimento, a gente vai entender como mudanças progressivas que vão acontecendo, né? Ao longo do tempo, do indivíduo dentro daquele ambiente. Então, mesmo quando a gente pensa em desenvolvimento físico, motor, de linguagem, emocional, a gente ainda vai ter como base o nosso conceito de interação entre organismo e ambiente. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não vai olhar só para a passagem do tempo. A gente vai olhar também para as alterações que vão acontecendo ao longo dessa passagem do tempo, a depender das variáveis ambientais que estão presentes. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento para análise do comportamento, a gente vai olhar, claro, vamos falar das crianças, né? Aquela criança dentro da sua faixa etária, porque a gente tem marcos muito definidos e a gente tem aquilo que é esperado dentro daquela idade, mas a gente vai olhar e fazer uma comparação do indivíduo com ele mesmo naquela circunstância que ele está inserido. Então, eu acho que essa é a nossa diferença
de quando a gente vai olhar para desenvolvimento de uma criança. Inclusive para dizer se é um desenvolvimento que está seguindo o seu curso normal ou se é um desenvolvimento atípico, que não está seguindo aquele curso esperado dentro daquela faixa etária. Então, eu acho que quando a gente vai estudar sobre desenvolvimento, a gente precisa saber o que é esperado, mas principalmente a gente também vai ter que ficar sob controle da contingência que opera naquela situação, naquela família, naquele contexto e tudo mais. Então, acho que esse é o primeiro conceito que a gente precisa levar em consideração. Perfeito. Então, eu vejo alguns vídeos, por exemplo, um pai que é skatista, que põe uma criança, quando começou a andar, em cima de um skate. Uhum. Aí ele com 2 anos, pisando e já fazendo. E com 3, fazendo a rampa. Você fala, diferenciada essa criança tem. Óbvio, ele foi gasto energia e foi apresentado, estimulado para adquirir. Para que ele consiga desenvolver essa habilidade. Só que a gente também vai ter que pensar quanto que ele foi privado de ter o repertório em outras áreas. Esse vai ser um cuidado. Mas você falando, então eu me lembrei muito desse vídeo dele pegando, nossa, com 3 anos já tá fazendo aquelas manobrinhas, né? Em coisa. E tem uma outra coisa que me lembra, tem um portal que chama Baby Center. É um portal conhecido ali por principalmente pais, pelas gestantes. Pelas gestantes. Quando fica gestante, vai procurar aonde estão as informações, né, sobre desenvolvimento. E aí é roteirizado desde a gravidez, né? Do ultrassom ali, tamanho de uma laranja. Exato, Lucas! Né? E eu que me inscrevi, tanto no da Alice quanto eu também. do Pedro. E aí o Pedro completou em junho 3 anos e aí eles param. Acaba agora com 3 anos, deixa de ser mensal, que vinha... Mas quando era muito pequenininho, vinha assim, com tantas semanas vai erguer a cabeça. Parecia que eles estavam filmando em casa. Porque acontecia. Mas quando não acontecia, vinha uma preocupação. Os pais já ficam desesperados. Né? Será que... E essa é uma pergunta, né? Quando que a gente, então, tem que tomar cuidado para isso que se chamou um desenvolvimento atípico, né? Não ser... um desenvolvimento, pelo menos, talvez não esperado. Isso. A gente não chamar de uma situação de doença. Se você puder contar um pouco disso. Eu acho que o que a gente precisa entender é que, assim, vão existir similaridades que... Os marcos, eles vêm disso, né? Então, o que é esperado para uma criança dessa faixa etária? Quando a gente está falando de recém-nascidos e bebês, aí é a hora que a gente vai ver esses materiais, e aí, gente, vocês podem ver esse material do Baby Center, tem o do CDC, que é o Centro Americano de Doenças, tem os materiais do Ministério da Saúde. A gente vai vendo que começa assim, a criança com 1 mês, a criança com 2 meses, a criança até 2 anos. Depois é a criança com 3, com 4, com 5, com 6 e depois é um geralzão. Por quê? Porque quanto menor o indivíduo, mais a gente vai olhar para as similaridades e o que é esperado. Depois, o que a gente tem? Muito mais influências das condições ambientais. Então, esse desenvolvimento, ele vai variando. Então, a gente tem esses marcos muito bem descritos até os 6 anos, e depois o que é esperado de uma forma geral. Justamente por conta disso, que conforme a criança vai crescendo, e a gente tem ali nos primeiros 2 anos, um boom de desenvolvimento. Então, vários pesquisadores da área médica, da área da psicologia, eles falam sobre a importância dos primeiros 1000 dias, que pega bem esse começo aí, né? O que acontece com essa criança nessa primeira infância e o que é importante. Então, conforme a gente vai observando o desenvolvimento, e quem já teve filho ou convive com bebês, é muito interessante porque a gente consegue observar esses marcos, tanto de crianças que atingem ali dentro daquela faixa etária onde é esperado, quanto de crianças que ou demoram mais ou não atingem.
Então, a gente que é profissional da psicologia e da psiquiatria também, porque eu acho que isso é importante, a gente precisa entender os marcos principais. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem várias áreas. Então, a gente tem a área cognitiva, a área motora, motora ampla, motora fina, a área da linguagem, a linguagem expressiva, que é o quanto essa criança consegue se comunicar e ser entendida, a linguagem receptiva, que é o quanto essa criança consegue entender a linguagem. A gente tem o desenvolvimento socioemocional e da autonomia. O quanto a criança consegue se virar por ela mesma, trocando em miúdos, né? Então, consegue pentear um cabelo, consegue calçar o tênis, vestir a meia, tirar uma camiseta. Então, isso está dentro da autonomia. Então, essas 7 áreas, né, são as principais que a gente vai estudar. A gente pode estudar mais uma, mais outra, mas no nosso caso, enquanto profissionais que trabalham com crianças, a gente precisa saber um geralzão, né? Para que, quando a gente receba uma família, a gente possa identificar, mas peraí, a criança está com 3 anos e meio e não fala ainda? Ou então a criança está, sei lá, com 5 anos, com 6, e está fazendo birra igual uma criança de 2? Porque aí você já vai ligando uns alertas, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo que não está legal. Então, os marcos de desenvolvimento, eles vão nos ajudar a entender o que a gente precisa investigar. Então, acho que a gente começa por aí. A gente precisa decorar todos os marcos? Não. Mas a gente precisa saber mais ou menos. Então, assim, com 2 anos, uma criança de 2 anos, o que ela já é capaz de fazer? Porque, às vezes, é nessa idade que os pais procuram o psicólogo. Antes disso, eles falam com o pediatra. Se eles vão vendo alguma coisa que não está muito legal, o pediatra é acionado. Depois, quando a criança está um pouquinho maior, aí chega para a gente, né? Essa criança não está sabendo, não está conseguindo dormir direito, não está sabendo. É esperado que ela já durma na própria cama a noite inteira? Ou então, está ali no desfraude, está com 5 anos e não desfraudou. Opa, aí tá fora ali do que é esperado, né? Então, a gente conhecer os marcos vai ajudar a gente a pensar, tá ali dentro, tá legal, ou precisa estimular de alguma forma. Então, eu acho que isso a gente precisa saber, né? Como eu disse, a gente não vai decorar tudo, mas a gente precisa, dentro desses domínios que eu citei, saber o que é mais esperado ali dentro das faixas etárias. Tinha uma questão clássica em prova de residência que você tinha que saber nas faixas etárias quantos cubos conseguia empilhar. Era uma maldade, porque tem a aquisição lá, que eram 3 cubos, com tantos... era uma questão, eu me lembro de ser decorando, porque era... para justamente ali na função de pediatra, ou clínico geral, ou médico de família, ter aquela aquisição adquirida quando que acontecia. Pri, e conta pra gente, vamos então dividir primeiro ano de vida. Isso. Segundo. Terceiro. E aí depois o quarto, quinto já nesse, a gente vai olhar até mais ou menos aí. Vamos fazer um apanhado desses marcos. Você já disse que talvez para psicologia não chegue tanto um recém-nascido, né? Exato. Mas vamos ajudar a dar um apanhado disso? Vamos lá. Então, vamos pensar no primeiro ano. Os primeiros 2 anos, a gente vai ter um boom nesse desenvolvimento, que a gente sai de um recém-nascido extremamente dependente de outra pessoa para sobreviver, para um bebê, que ainda é um bebê com 2 anos, que já fala algumas coisas, já se movimenta, se locomove, vai. Então, já é um bebê que já não é tão dependente. Ainda vai depender para sobreviver, óbvio, mas ele já começa a ser uma pessoinha ali independente. Exatamente. Então, se a gente for pensar ali nos primeiros 6 meses, acho que a gente pode até pegar esses primeiros 6 meses. O que a gente espera ali de um bebezinho nos primeiros 6 meses? Que ele já estabeleça um contato visual, porque se esse contato visual não está estabelecido, a gente
tem um sinal de alerta, que ele já tem o sorriso social e que, de certa forma, já existe uma reciprocidade emocional. O que significa isso, né? É eu dividir com o outro o que está acontecendo ao meu redor. Então, essa reciprocidade emocional, ela vai começando a se desenvolver ali nesses primeiros 6 meses. Existem várias pesquisas, inclusive nacionais, que mostram vídeos de irmãos de crianças com desenvolvimento atípico, que desde bebezinho já mostravam indícios que depois, posteriormente, seriam diagnosticados com TEA, né? E aí, uma vez eu estava num congresso e as pesquisadoras lá de São Paulo mostraram um vídeo que é bastante interessante, né? Tinha um bebezinho deitado na cama e a mãe estava fora do quarto. Aí ela entrava falando com o bebê, então já responde a voz da mãe e do pai, que são as pessoas, né, dos cuidadores principais, que estão ali sempre com ela. E aí o que acontecia? Esse bebê ia acompanhando com o olhinho e com o pescoço a trajetória da mãe dentro do quarto. Então era bem interessante. E a criança que depois foi diagnosticada com TEA, a mãe entra, fala com esse bebê e o bebê tá ali, não fica sob controle disso. Então, é claro que não é só por isso que a gente vai dar um diagnóstico de atraso de desenvolvimento. Mas esses aspectos, eles são extremamente relevantes, né? Então, nos primeiros 6 meses, a criança precisa firmar o pescoço. Logo no comecinho, né? Ela já tá começando a sentar. Muitas vezes, com 6 meses, ela não consegue ficar sentadinha sem tombar. Põe uma almofadinha. Põe uma almofadinha, você fica ali pertinho, mas ela já tem, esse tônus já tá maior, né? Até 1 ano, o que é esperado também? Que ela já aponte, isso é um marco extremamente importante. Então aí, o cachorrinho tá passando na sala. Ela vai olhar para o adulto ou para alguma pessoa que tá ali com ela, olha para o cachorro, às vezes aponta e olha de novo para o adulto. Essa é a reciprocidade socioemocional, né? Então, eu estou dividindo aquilo que está acontecendo comigo com o outro. Esse é um ponto importante da gente observar. Essa criança, às vezes, já engatinha, ou às vezes não engatinha, mas já está ali ficando de pezinho, apoiado em algum lugar, né? Ela já emite sons, ela responde, ela já dá gargalhada, ela ri, ela já se comunica de outras formas. Ela já mexe mais o próprio corpo. E aí tem aqueles outros marcos, de botar a mão na boca, de colocar o pé na boca. Ela já começa a entender mais ou menos como o mundo funciona. Ela reconhece as pessoas que são mais próximas. Então, o que é esperado até 1 ano é que eu já tenha uma criança um pouco mais autônoma ali. Uma vez eu fiz um curso de uma escala de rastreio de desenvolvimento que chama Denver 2. E aí a professora, quando ela estava dando esse curso, aí era um instrumento que era usado na rede pública por alguns pediatras, né, para identificar atrasos no desenvolvimento. E aí o que aconteceu? Então, por que a gente está falando desses marcos que são esperados, mas aí a gente precisa também entender o contexto. Aí ela estava contando que um dos alunos dela recebeu uma criança com 1 ano e 4 meses que não andava. E aí eles começaram a investigar o que acontecia com essa criança. Porque com 1 ano e 4 meses já é esperado que uma criança esteja andando, sozinha inclusive, né? E aí foram investigando e não conseguiam encontrar um problema físico, um problema, né, algum tipo de problema neurológico, alguma coisa que justificasse essa criança não andar. E aí uma pessoa teve a ideia de perguntar como era a rotina dessa criança em casa. E descobriu-se que essa criança nunca ia para o chão. Ou ela ficava no berço, ou ela ficava no colo, ou ela ficava no carrinho. Então, ela não engatinhou, ela não andou, e aí a gente tem um atraso. Mas um atraso que foi produzido ali
por uma contingência que estava operando naquele contexto. E aí, qual que foi a solução do problema? Bota essa criança no chão. Né? O Pedro, um dos meus filhos, gêmeos, ele não engatinhava. A gente botava ele de barriga para baixo, ele fazia um escândalo. E a gente tinha uma preocupação porque eles foram prematuros. Então, pensa na mãe, a criança ficava com aquela linguinha para fora, eu bota a língua para dentro, que é uma linguinha que fica mesmo, né? Depois eles colocam, vai adquirindo mais tônus. Então, eu ficava super atenta a essa questão, né? E preocupada, e botava no chão. E o outro já ia, o João, já ia para tudo quanto é lugar, engatinhando e pegando as coisas, e o Pedro lá, ficava de barriga para baixo, chorava. E aí, com 1 ano, eles entraram na escola. E aí, as professoras punham ele lá e falavam, ó, se vira aí, engatinha que vamos ver o que vai dar. Então, ele começou a engatinhar, só que ele andou mais rápido, porque como ele não gostava de engatinhar, assim, não era confortável para ele ficar de barriga para baixo, ele andou mais rápido que o João. Então, até com gêmeos que o ambiente ali era parecido, eles eram estimulados ali de forma semelhante, a gente tem essas diferenças. Então, o que a gente vai olhar? Para o indivíduo que está ali, para o ambiente em que esse indivíduo está inserido e para essas diferenças que são da própria criança. Só que existe algo que diz para a gente, se demorou muito, tem alguma coisa acontecendo. São sinais de alerta que a gente precisa ficar sob controle. Então, até 1 ano, a gente espera que essa criança esteja ali engatinhando, já ficando em pezinho, ela já fala aqueles, né, como chama? Balbucios, né? Ela já fala algumas coisinhas, ela aponta, ela já tem essa reciprocidade socioemocional, ela já consiga ficar sentada, o pescoço já tá bem durinho, então ela já brinca de algumas coisas, ela já se interessa por outras coisas além dos seres humanos. Pode ser que mais ou menos nessa época ela comece a estranhar pessoas desconhecidas, né? E aí ela resista a ficar sem aquele cuidador que é o principal. Chega uma pessoa estranha, ela já fica mais, né, apreensiva. E aí, quando a gente pensa de 2 para 3 anos, aí a gente tem um desenvolvimento extremamente importante, que é o da linguagem. Porque aí essa criança, ela passa a conseguir se comunicar verbalmente. Então, ali por 1 ano e meio, quase 2, ela já consegue falar palavrinhas. Né? Água, me dá. Então, são palavrinhas. Papá, mamã. Né? Então, a gente já consegue ver ali por volta de 1 ano e meio que ela já fala algumas coisas. Ela já se comunica de uma forma diferente. Ela já se interessa por mais brinquedos, ela se interessa pelas pessoas, ela ri mais, ela tenta se comunicar. Então, a gente vai observar também esse desenvolvimento da linguagem que é extremamente importante. E aí, a gente pensa também que, para que isso aconteça, alguém precisa conversar com essa criança. Então, eu não vou esperar que ela fale, mas é na interação que esses marcos vão aparecendo, que esse desenvolvimento vai acontecendo. Então, se é uma casa silenciosa, provavelmente a gente vai ter um bebê silencioso. Agora, se é aquela casa que todo mundo fala pelos cotovelos, tem muita essa comunicação, muita interação, e brinca, e canta, e passeia, e essa criança tem essa atenção, se ela ainda não está falando nada com 1 ano e meio, nem tem os balbucios, ou com 2, ela tá ali, não fala palavrinhas e tudo mais, a gente vai precisar olhar o que está acontecendo. É a interação entre 1º e 2º níveis de seleção do comportamento. Exatamente. Que é o que você tá falando. Então, tem a parte de maturação e desenvolvimento biológico, que, se a gente pensar nos 3 níveis de seleção do Skinner,
o nível filogenético. Isso. E tem o ontogenético, então o ambiente, as contingências a que essa criança é exposta, com mais ou menos estimulação. Como o Lucas deu o exemplo da criança que é exposta à atividade no skate, vai desenvolver mais equilíbrio, coordenação motora para essa atividade, e não necessariamente outras habilidades, né? Isso, porque eu acho que isso, aí a gente vai vendo o quanto esse papel do ambiente, ele vai ficando cada vez mais importante para o desenvolvimento da criança, né? Porque a gente, óbvio, que sempre vai considerar as questões biológicas e de maturação, mas a gente tem uma influência extremamente importante do ambiente que essa criança está inserida. A gente vê muitas vezes diferença de crianças que começam a frequentar a escola bebezinhas e crianças que começam a frequentar a escola um pouco mais velhas, né? Porque aí essas que estão lá desde bebezinho, eles já entendem a rotina. E no começo, aquela que entrou um pouco mais velha, ela fica meio perdida. Mas aí passa 2 semanas, ela já entendeu. Porque a criança fica sensível a essa contingência que está operando. Então, eu acho que isso é o mais legal da gente observar. Então, aí a criança entre 2 e 3 anos, o que ela vai entendendo? Que ela é um ser separado dos cuidadores, dos pais. Ela já vai começar a ter vontades. Então, e ela vai começar a experimentar coisas que antes ela não experimentava, em termos emocionais. E aí vem a fase das birras. Que ela não consegue colocar, encaixar uma pecinha lá no brinquedo, ela joga essa peça longe, ou ela chora, ou ela, né? Então, a gente vai observando que elas começam a experimentar outras emoções. E a frustração é uma delas, né? Ela já vai falar, o choro já vai ser diferente, né? O jeito dela pedir as coisas também já vai ficando cada vez mais claro. Então, uma criança que consegue se comunicar com 2, 3 anos de uma forma mais fluida, que o outro consegue entender, a gente vai vendo que as birras vão ficando menos intensas. Então, se eu tenho ali uma criança com uma linguagem mais fluida e um ambiente que consequencia diferente a questão das birras, muitas vezes a gente passa essa fase que é desafiadora mais facilmente, né? Então, aí, mais uma vez, o papel do ambiente nesse contexto, né? E aí, o que a gente tem que levar em consideração também? Quando a gente vai estudar essa parte de desenvolvimento cerebral, o que a gente entende, né? Que os seres humanos, eles nascem com o cérebro pronto para responder a estímulos emocionais. Então, assim, a criança tem um desconforto, ela chora, né? Faz um barulhão, ela responde. Não tem uma aprendizagem aí, né? Então, a gente não vai precisar esperar essa maturação para ela responder a esses estímulos. Só que as funções mais elaboradas, que é o que a gente chama de funções executivas, elas vão se desenvolvendo ao longo aí da infância, adolescência e o começo da fase adulta. Eu costumo brincar com os pais, né? Que agora a gente sabe que é com 24 anos que essas funções vão estar ali bem desenvolvidas, então a gente tem um longo caminho pela frente, né? Então, quando vem os pais de crianças pequenas, 2, 3 anos, eu falo, gente, começou agora. Então, vamos respirar fundo, vamos junto, porque vai demorar ainda para conseguir se regular, planejar, se organizar. Só que aí, o que eu preciso? Não adianta só eu esperar. A hora que eu tiver com 24 anos, eu vou ver. Não. Eu preciso ir estimulando essas habilidades desde cedo, porque são elas que vão meio que calçando o caminho para chegar lá na frente. Essa escalada. Exatamente. Então, a criança com 2, 3 anos, ela vai fazer birra, porque ela está frustrada, né? Então, a gente precisa entender que é natural nessa idade. E até esperado. Para que quando a gente receba uma família na clínica, a família, tá fazendo birra, mas quantos anos tem? 2 anos e meio. A criança, teoricamente, não tem um problema. Claro que nós vamos analisar, entender, pode estar precisando de um manejo diferente dos pais e tudo mais, só que, poxa,
2 anos. Não dá pra gente esperar que essa criança seja plena, um monge tibetano, que a hora que encontra uma frustração vai falar, poxa, não deu certo. Não vai chorar. Você está falando uma distinção muito importante, porque eu fico pensando, conforme você está dizendo, é importante a gente aprender sobre crianças observando crianças. Então, se você está cuidando de uma criança que está lá brincando no parquinho do condomínio, no parquinho da escola, você vai vê-la interagindo com outras. Isso cria um parâmetro, mas é diferente de comparar o repertório das crianças. O meu filho não faz isso e o outro faz. E assim por diante. Então, o que você está falando, eu entendo que tem os comportamentos que são naturais e esperados para cada marco do desenvolvimento, mas não são regras absolutas, né? E também isso tem as variações. Não significa que a criança só vai apresentar os comportamentos desejados. Vai ter a diversidade dos comportamentos, aqueles que depois vão se extinguindo conforme ela for educada para isso, estimulada, e aqueles que com o desenvolvimento natural também vão suprimindo. Bom, né? Isso, porque aí a gente tem assim, uma idade em que é esperado, né, que 75% das crianças nessa faixa etária apresentam esse marco do desenvolvimento. Só que a gente tem, né, crianças que vão atingir um pouco antes, um pouco depois, e esse marco é alcançado, né? Então, isso não é um problema. A gente tem essa faixa de variação. A hora que a gente vai começar a ligar o alerta é quando já passou muito tempo. Então, uma criança de 3 anos que não fala frases. Criança com 3 anos já fala. Criança com 3 anos, ela já consegue brincar funcionalmente. Então, ela pega o controle da TV e ela finge que é um celular, né? Ela pega um carrinho e ela vai fazer assim. Ela pega uma boneca e ela faz a boneca, né? Antes ela já faz isso. Então, vamos pegar uma criança de 3 anos, que não tem esse brincar, que já sabe empilhar os blocos. Talvez ela não faça uma torre muito alta. Eu não sei, Lucas, quantos blocos uma criança de 3 anos empilha, né? Mas ela já vai conseguir ter esse nível. Ela imita. Então, ela imita a professora, né? Ela imita... A minha sobrinha tá com 2 anos, quase 2 anos e meio. E a gente agora, né... Esses dias eu era a Júlia, que ia para aula de inglês. Então, o que ela aprende lá na escola, ela faz com a gente. Então, é esperado nessa faixa etária que a criança faça essas coisas. Que ela tenha um interesse não tão amplo, mas ela tem interesses por várias coisinhas. Que ela não vai ficar meia hora numa mesma brincadeira. Ela não consegue, ainda não tem condição. Não vai esperar a mesa do restaurante. Exato. Que aguardando lá uma hora sem se movimentar, sem dispersar da brincadeira que ela tá. Sem começar a dar trabalho, ou querer ir embora, ou querer qualquer coisa. Então, assim, muitas vezes a criança ainda não dorme uma noite inteira. Então, o que é importante? Por que a gente precisa saber? Pra gente orientar os pais, inclusive. Porque os pais não sabem, gente. Ninguém faz uma disciplina de desenvolvimento quando tá grávida. Deveria, talvez. Mas a gente não sabe. Né? Os pais não sabem de uma forma geral. Então, esses parâmetros são importantes pra gente, até para dizer, olha, vai passar. Você falou uma coisa importante, a Marília hoje não atende mais crianças, mas atende adultos e que estão que têm filhos, né? Talvez a gente tenha vivido um passo que eles não sabiam e agora a gente está vivendo ainda talvez um problema maior, que é ter muita informação alarmista. Por exemplo, esses sinais com 6 meses de não ter interação social, ali o riso, e quanto que isso se perde e vira talvez alguém tentando patologizar essa condição e essa coisa se seu filho não faz com tantos anos, aí vai ter desenvolvimento atípico. Exatamente. Esse é um elemento também de cautela, imagino também para Marília, quanto que a gente vai podendo decidir, acho que agora precisa
precisa ver o que precisa está ver. acontecendo. Vai passar um terapeuta ocupacional, vai passar Uhum. num psicólogo, né, para... Isso, ó, conversa com o pediatra, né? Vê na escola se está acontecendo assim, porque aí a nossa investigação, ela sempre vai considerar os contextos que essa criança está inserida, né? Porque às vezes acontece isso, né? Tem lá pelos 4, 5 anos, a criança fica um pouquinho seletiva para comer, Uhum. né? Então, coisas que ela comia ontem, hoje já fala que não gosta, aí se apresenta 3 dias depois, ela comeu e adorou de novo. Então, ela passa, tem alimento que ela vai rejeitar, mas aí qual que é a orientação, né? Continua apresentando de formas diferentes e tudo mais. Então, isso é o natural, que é o esperado e pode acontecer com as crianças. Agora, uma criança que comia de tudo e de repente já não come nada, agora não aceita mais nada, opa, peraí, é um sinal de alerta. Porque um sinal de alerta não quer dizer atraso e nem um transtorno, mas é uma coisa para a gente prestar atenção. E às vezes vai ser um ponto ali que deu uma desajustada e depois fica tudo bem. Mas se a gente vai identificando vários sinais, então para quem que eu vou encaminhar? Vou encaminhar para uma fono, para uma avaliação de fono para ver o que está acontecendo? Ou eu vou encaminhar para uma terapeuta ocupacional? Ou para uma intervenção comportamental, que é o nosso caso? Ou essa criança precisa ser estimulada a fazer um esporte, né? Então, por isso que a gente precisa conhecer de desenvolvimento. Né? E aí, a gente vai ajudando os pais a observarem esses aspectos, né? Então, o seu filho pode, com 4 anos, já conseguir brincar do brincar simbólico, por exemplo, que é, veste uma roupa de princesa e vai ser a princesa, e tem esse brincar imaginativo e tudo mais. Então, é esperado ali. Não tá brincando, por que será que não? Será que tem alguém para brincar com ela? Será que tem alguém que ensina? Então, os sinais de alerta, eles vão nos dar, inclusive, caminhos para a gente pensar em intervenções. Então, a criança com 5 anos que faz birra. Vamos ver o que está acontecendo? Isso é até interessante para a gente distinguir, né? Como é que acontecem os processos de avaliação e intervenção na psicoterapia comportamental. Porque esse processo de manejar as variáveis, então, investigar se essa criança tem brinquedos ao alcance dela, pessoas com quem ela vai brincar, é uma investigação e, ao mesmo tempo, já é uma intervenção. Se eu acrescento essa estimulação no ambiente da criança, como ela responde? Então, isso serve para a finalidade de produzir o desenvolvimento de repertório, se a criança responder a isso, e uma coleta de dados, caso a criança tenha uma resposta de dificuldade. Quanto que é um organismo não intacto, talvez, Exato. E aí a gente tem um problema do processamento auditivo central. Ou a gente pode mesmo ter um transtorno de desenvolvimento. Então, eu acho que os marcos do desenvolvimento, eles podem ser o nosso ponto de partida. Eles não vão... A nossa investigação não se encerra aí. O que a criança faz ou o que ela não faz. É o início, é tipo o pontapé inicial. Então, muitas vezes, quando os pais vêm para uma primeira sessão de uma criança aí na primeira infância, a gente precisa investigar. Se eles vêm relatando atrasos, a criança não fala muito, ou não consegue fazer tal atividade. Então, me conta um pouquinho como é que foi. Quando que sentou, quando que andou? Eu vou fazer uma avaliação disso? Provavelmente não é minha área. Mas se eu tenho uma criança que está lá apresentando alguns atrasos e o pai me conta que ela sentou com 9 meses, poxa, já passou bastante o tempo. Não é esperado que com 9 meses a criança... É esperado antes que ela consiga já sentar sem apoio. Antes dos 9 meses. Ela começou a falar com 4 anos, a criança está com 5. Tem alguma coisa aqui que chama a atenção. Né? Ou uma criança que demora muito para se acalmar. Ela chora, mesmo com a pessoa de referência, aí vai lá 1h30 para conseguir se acalmar. Então, essas coisas vão chamando a nossa atenção. Nem que seja para a gente falar assim, isso é o que eu vou investigar.
Deixa eu perguntar um pouquinho mais sobre isso. Né? Então, esses estudos sobre o desenvolvimento, eles servem para a gente como... para duas coisas. Isso para a gente saber o que a gente vai investigar e para dar uma acalmada nos pais. Quando eles veem assim, ai, mas tá com 3 anos e fica fazendo birra. Eu falo, então, mas assim... Ou não para quieto. É assim. Criança de 3 anos não para. Ai, sobe em tudo. Quer pular. Uma criança saudável. Eu atendendo mães, né, e pais, muitas vezes eles trazem esse relato. É normal? É normal, meu filho, nossa, a escola tá relatando esse comportamento, toda vez que eu tento, ai, meu filho não quer calçar sapato, é normal não querer calçar sapato nessa idade? É normal querer vestir sempre a roupa que tem o desenho, a fantasia, o desenho daquele dinossauro? Então, essa pergunta de se é normal inquieta muito os pais. E sabe que é interessante? Porque esses dias eu tava ouvindo uns pais contarem, né, numa sessão que eu tava fazendo, que a escola tava reclamando muito da criança. Que a criança tava batendo, tava mordendo, e aí chorava. E assim, você vai ouvindo, aí eu já vou acendendo vários alertas, assim, falei, puxa, será que é uma criança feia? Aí eu fui perguntando, a mãe falou assim, não, porque a escola era assim, assim, assim. Aí mudou de escola. Eu falei, e agora? Não apresenta mais não, nunca mais mordeu. Então, assim, era uma coisa tão da contingência que estava operando ali, e a hora que muda, a criança muda, você fala, poxa, mas não é um atraso de desenvolvimento, a gente não tem um transtorno de desenvolvimento ali, porque foi simplesmente a mudança de um contexto para o outro. Essa criança não passou por uma intervenção estruturada e tudo mais. Não. Mudou o contexto, e aí o comportamento mudou muito rapidamente, né? Então aí a gente precisa, então, entender esse contexto, ele é extremamente importante. E aí tem uma outra coisa que eu acho que a gente precisa, nós analistas do comportamento, temos que estudar um pouco mais, que são questões assim, ó, a gente sabe que nós temos uma parte filogenética, que é importante. E isso, né, eu falo que já vem de fábrica, né, que a gente não precisa da aprendizagem, influencia o jeito que esse indivíduo vai responder aos estímulos ambientais. Que é basicamente o que eles falam, né, de temperamento, né, que como esse organismo vai ser impactado e como ele vai responder a esse ambiente. Então, a gente vê... às vezes, pais que têm mais de um filho conseguem observar isso muito claramente, né? Que tem crianças que são um pouco mais reativas, outras crianças que são mais tranquilas, crianças que são mais, assim, extrovertidas e se jogam mais, e crianças que são mais comedidas, né? Embora algumas características vão permanecer, outras vão sendo influenciadas pelo jeito que os pais vão interagindo com a criança ao longo do desenvolvimento. E aí, quando a gente recebe as famílias na clínica, a gente precisa estar atenta a isso, né? No sentido de observar como essa criança funciona para ajustar, inclusive, as práticas parentais. Porque a gente sabe que tem coisas que funcionam mais com um perfil de criança e outras que não funcionam. Então, isso de, eu educo todo mundo igual, poxa, é uma injustiça com os pais e com as crianças. Porque cada criança responde de uma forma. E tem necessidades diferentes. Então, a gente conhecer sobre isso, e não é só saber, com 2 anos a criança fala tantas palavras, empilha, não sei, eu gostei desse do empilha tantos blocos, não sei o quê. Então, não é só isso que a gente precisa saber. Então, a gente conhecendo sobre desenvolvimento, a gente pode falar para os pais, olha, tá vendo aqui que ela é um pouquinho mais sensível? Quanto mais autoritário e mais coercitivo você for, menos ela vai responder. Né? Olha essa criança aqui, ela é mais atirada, então você vai ter que botar um limite mais assim, ó, é até aqui só, depois você volta para trás. A criança muito medrosa,
Então, ela vai chegar na festa junina e ela vai dar uma travada. Ela vai chegar na apresentação da escola, num aniversário, num buffet que ela nunca foi, ela vai dar uma travada. E não adianta você falar, vai lá brincar. Não, dá um tempinho, deixa ela ver, anda com ela. Nossa, ó, o brinquedão é aqui, aqui tem o balanço, aqui tem, olha, tem umas comidinhas aqui, vamos aqui brincar um pouquinho? Aí ela vai se ambientando e depois você vai lá descansar um pouco. Você tá falando, a gente tem 2 filhos e, na verdade, lá tem, então, 4 pais. Tem 2 mães e 2 pais. Porque do Pedro eu sou um e da Alice eu sou outro. A Angelina é uma, tem que ser... Em casa somos 6. São 6 ali, Porque o Pedro, além da idade, tem uma característica ali mais desbravadora. Então, eu tenho que... A árvore de 3 metros você não pode subir. Porque senão ele vai frequentar o pronto-socorro de ortopedia. Nossa, carteirinha na ortopedia. E a Alice, com um temperamento mais de medo, mais de coisa, é o contrário. Ó, a gente vai, tem o escorrega grande. Pode subir nessa árvore aqui de 1,5 metro, né? Isso, vai e tem que... e óbvio que a Angelina tem um perfil parental diferente ali, de estilo diferente, e ela vai fazer essa condução também diferente com os 2, né? Exato. E eu acho que isso é muito rico para nós, enquanto profissionais, porque a gente vai dar essa perspectiva para os pais. É uma outra forma de enxergar o desenvolvimento da criança. Então, aquela criança que é mais reativa, na hora que ela explode, está com uma raiva, eu vou ficar ali, vou ficar de bico calado, respirando para me regular. Mas eu não vou virar as costas e deixar a criança se virando sozinha. Não, eu tô ali, presente, me regulando. Explodiu, a poeira baixa. Aí eu vou, eu acolho, eu converso. Eu continuo colocando a regra. Né? Eu falo que em casa cada um é de um jeito, né? Tem um que não gosta que chega perto, o outro que já aceita que a gente vá, ó, vem aqui no colo, vai passar e tal. Então, cada criança vai ter uma necessidade. Você contou no episódio anterior de uma criança que falou que não gostava que no momento de raiva fosse abraçada. Exatamente. Mas ela queria que depois que a hora que a poeira baixasse, ela queria um colo. Exatamente. Então, é isso que os pais precisam ficar sob controle. É essa perspectiva. E nós, terapeutas, também. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com as crianças na clínica. Então, tem criança que eu posso chegar assim, nossa, tem uma surpresa para você. Ela vai ficar super empolgada e vai falar, bora, vamos lá. Tem criança, eu falar que tem uma surpresa, não vai entrar nem na sala. Tem criança que vai precisar que a mãe entre comigo e fique lá. Tem criança que na segunda sessão fala, ai mãe, fica aí, tá tudo bem, né? Tem criança que a gente vai começar a atender e parece que tá tudo bem ali, sei lá, as crianças com 5, 6, 7 anos que estão ali no início da alfabetização, aí você olha e fala, poxa, mas já era pra estar desenhando uma pessoinha com olho, com boca, um desenho com um pouco mais de detalhe, peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. Ou então uma criança que tem muita dificuldade no relato, que não consegue contar uma história com começo, meio e fim, mesmo de algo que eu acabei de mostrar ali para ela. A gente assistiu um desenho curtinho, então me conta, o que você assistiu? Ela não consegue. Então, é importante, claro, para a gente orientar os pais, mas é importante para nós, profissionais, para a gente também ficar sob controle desses aspectos. Perfeito. Quem não ouviu, não assistiu o episódio sobre orientação parental, lá também foi... Fica o nosso convite, fica o convite, né, porque ficou carregado, né, de como é um desenvolvimento desse repertório para os pais, né? Exatamente. Então, aqui, para a gente começar já a fazer um desenho, você falou que esse é um balizador. Os marcos são uma baliza de como acontece. Você também citou 7 perspectivas, áreas que tem que serem desenvolvidas. Eu vou fazer até um paralelo com a nossa clínica do adulto, que a gente também vai olhar para essas facilidades, né? A habilidade social, habilidade social, o autocuidado, a gente vai criando também essa coisa. E na clínica do adulto, a gente vai
olhar e pensar que aquilo tem que ser desenvolvido Em algum momento. em algum momento, né? Se Sim. eu não consigo estar numa reunião conversando, Uhum. e na criança a gente também vai fazer esse apoio do que tá pegando mais, né? Do que talvez seja o que ela tem mais dificuldade, ou aquilo que tá mais atrasado. Exato. E os pais também vão ter que pensar nisso quando eles veem essa dificuldade, que foi o que você disse. Uma criança mais medrosa, eu vou fazer, com mais medo, eu vou fazer desse jeito. Né? Então, esse é o norte aí pra gente, né? E aí, eu acho que é interessante, você falou isso da clínica do adulto, né? Porque vamos pensar no autocuidado, né? Questões de higiene, questões de cuidado pessoal, né? Coisas básicas, assim. Às vezes, a gente tem alguns clientes que pecam nisso, né? Que não se cuida, assim, às vezes não toma banho. E quando a gente vai investigar essa história, às vezes faltou alguém para acompanhar o desenvolvimento dessas habilidades, Exato. né? Até de como se virar, né? De como que você sai e vai... Porque começa com... você tem que escovar o dente 3 vezes no dia, né? Daí a gente fica lá pelejando com as crianças para elas aprenderem. Tem hora que escova, tem hora que... Só que esse repertório de autonomia que a gente vai desenvolvendo na infância, ele vai sendo a base de como a pessoa vai cuidar dela mesma quando ela for adulta. Não é? Então, tem adultos que não... Sabe coisas básicas, assim? Que não sabe fazer uma compra no supermercado, que, sei lá, não sabe ir no médico e relatar o que está acontecendo. Isso é um treinamento, né? Para ir no psiquiatra muitas vezes. Exato! Né? A gente, às vezes, prepara o cliente. Pergunta isso aqui para ele, né? Então, tudo isso, a gente vai... Quando a gente olha para a história de desenvolvimento do adulto, em muitos momentos a gente consegue identificar, olha, faltou um pouquinho isso aqui. Eu tenho um exemplo para relatar de um cliente, quando ele iniciou a terapia comigo, ele era universitário, então morava numa cidade diferente, né? Morar em república, com os colegas e tudo mais. E a mãe já tinha sido minha cliente anteriormente, em outra ocasião, e aí ela me mandou um relato assim, Marília, eu me assustei, fazia 3 meses que o rapaz estava morando na república, e ela falou assim, puxa, e aí eu fui visitar, e ele estava... na cama estava o mesmo lençol do dia que eu arrumei a cama para ele, quando nós fizemos a mudança. E aí eu fui perguntar, ele nunca trocou esse lençol. E a mãe estava assustadíssima, assim, abismada com isso. E muito preocupada, assim, como nós vamos fazer isso? Ele precisa ter essa autonomia, né? Veja, já era um jovem adulto, maior de idade, a gente não estava falando de uma terapia com criança ou adolescente. Mas investigando, esse rapaz nunca precisou se atentar a isso. Então, na casa dele, o lençol, na casa da família, o lençol sempre foi trocado. Ele não foi treinado para discriminar. Esse lençol já tem um tempo aqui, precisa ser trocado. Qual que é a sensação do lençol limpinho na cama? Exatamente. Que eu acho uma delícia. Então, discriminar a sensação do lençol limpo na cama, aprender essa rotina de tarefas. E aí, essa fala da mãe a respeito da roupa de cama me levou a investigar outras tantas coisas. Como é a alimentação desse moço? E aí fui descobrir, era só... pão e frios, por exemplo, não preparava nenhum alimento dentro de casa, não sabia preparar, comida estragava na geladeira. Então, fui percebendo que havia uma defasagem na aquisição desses repertórios. Então, o que você está falando é extremamente importante, porque quando a gente se depara com um adulto que não sabe fazer, ou um adolescente, que o que é esperado, a maior parte das pessoas daquela idade já tem determinado repertório, a gente precisa olhar, mas ele foi exposto à condição de ensino? Ele não aprendeu? Se ele não aprendeu, não dá pra gente esperar que esse repertório apareça, porque agora ele mora numa república e não mora mais com o pai e mãe. E aí a gente não vai falar de um transtorno de desenvolvimento. A gente vai falar de um ambiente que não promoveu condições para que esse repertório pudesse aparecer e ser reforçado, e ser fortalecido. Teve uma vez em supervisão que a gente estava discutindo um caso que estava um conflito muito grande entre os pais e a adolescente. E aí, o que a gente entendeu?
ela tinha feito 12 anos e um tempo depois ela foi para terapia. E aí, o que tinha acontecido? Quando ela fez aniversário, os pais passaram a cobrar várias coisas. Tem que arrumar a cama, arrumar o quarto, fazer isso, fazer aquilo, lavar a louça. Que ela, até 11 anos... como é que é? 11 anos, 29 dias e não sei o que lá. Isso, 11 anos, 11 meses e 30 dias, 29 dias. Eles nunca tinham cobrado nada disso, né? E aí, espera-se que num passe de mágica, porque algumas pessoas acham que é assim que vai acontecer, aquela criança, ou adolescente, ou até o adulto, comece a fazer coisas que nunca foram ensinadas. Então, como é que eu vou exigir que uma criança fale para mim do que ela está sentindo se eu nunca criei oportunidades para? Sim. Que a pergunta básica é assim, entrar no carro e perguntar se foi bem, você vai ganhar um sim ou não. Se eu perguntar normal. Qual que foi a coisa mais legal que você fez, se eu perguntar com o que você mais brincou, se eu perguntar se você brigou com alguém, aí eu vou ensinando ela a se observar o que acontece com ela e também criar um repertório de escrever isso, né? Exatamente. E às vezes os pais fazem até sem perceber. Só que quando a gente faz isso de uma forma mais consciente, a gente consegue perceber quando a criança vai respondendo diferencialmente. O Francisco tem 2 irmãos mais velhos, né? São 4 anos ali, praticamente 3 anos e 8 meses de diferença. Aí, quando ele tava com 2 anos e pouquinho, a gente chegou da escola e ele tava quietinho. Porque quando eu vou buscar, eu falo que é a parte que eu mais gosto, né? A hora que eu vou buscar eles na escola, porque daí todo mundo quer contar, não sei o que, tem dia que dá até briga. Ele tava lá quietinho na cadeirinha, eu falei, Fran, o que aconteceu? Aí ele falou lá do jeitinho dele, tô triste. Eu nunca tinha falado isso. É verdade, filho, o que aconteceu? E a tia Simone, que era a professora dele, né? Não me chamou. Aí o que eu fui entender? Como a sala da educação infantil tinha... as crianças são muito pequenininhas, então eles chamam em pequenos grupos para fazer a atividade lá. Era uma pintura e ele sempre gostou. E não era o dia dele. Ele foi depois. Mas ele estava triste porque não chamou. Então, assim, uma criança de 2 anos e pouquinho, com quase 3, conseguir descrever um estado interno e ainda o que produziu isso... Falei, bom, tô no caminho certo, né? Porque a gente vai fazendo isso desde sempre. Sim. Então, se eu quero que a minha criança relate o que aconteceu, eu não vou só perguntar, mas eu vou falar, nossa, você não acredita o que aconteceu. Hoje eu tava andando ali na estrada, quebrou um caminhão e por isso que eu demorei. Então, eu tô contando alguma coisa do meu dia para depois eu perguntar, e na escola, com quem que você brincou hoje? E essa exposição, para a gente amarrar aqui o finalzinho, é uma exposição que eu chamo, você tem que fazer N vezes, e aqui 6 vezes 10 a 23, N mols, assim, de exposição. É isso mesmo. Né? Você vai ter que ser muitas e muitas para encerrar. O Bri, conta pra gente, né, finalizar desses marcos. Agora a gente vai falar um pouco das referências, né? O que você acha que tem de material legal para as pessoas acompanharem, para saber? Bom, a gente tem aqueles livros clássicos de desenvolvimento da Ellen B, né? O desenvolvimento da criança. Mas o que eu acho que a gente, profissional que está ali na clínica, pode usar, que é um material mais novo, é um material brasileiro, né? E onde a gente vai achar essas informações. Então, o primeiro é a caderneta da criança do Ministério da Saúde. Então, lá no site do Ministério da Saúde, se a gente colocar no Google, caderneta da criança, eles ainda fazem caderneta do menino, caderneta da menina. O que tem nessa caderneta da criança? Tem várias informações, tem marcos do desenvolvimento, tem o MChat, que é uma triagem de desenvolvimento que, né, orienta que os pediatras vá ajudando a família a responder ali para identificar algum atraso. E tem uma outra cartilha, que eu vou ler o nome aqui, para eu não falar errado,
é uma outra cartilha também do Ministério da Saúde, que chama Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce, um guia para profissionais de saúde e educação. Então, se você colocar lá, Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta, Ministério da Educação, vai aparecer no Google. Então, essa cartilha é um PDF que ele é gratuito, está disponível para as pessoas de uma forma geral. E o que que tem? Então, ele fala sobre o que é desenvolvimento, o que esperar, a importância dos 5 sentidos. E ele também, numa parte mais lá embaixo, vai falar de transtornos de desenvolvimento. O que a gente precisa observar? E o que eu acho mais legal aqui, que para nós, né, que somos profissionais da clínica, que muitas vezes vamos ter que ensinar os pais a estimular essa criança, ele coloca aqui orientações. Então, a criança com 2 meses, o que é esperado? E como que eu posso estimular? Então, esses materiais são materiais nacionais, né, feitos pelos nossos pesquisadores. O que eu acho interessante é que ele leva em conta os aspectos culturais da nossa população brasileira. Então, a gente tem esse material e a gente tem os marcos de desenvolvimento do CDC, que é do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Ele é traduzido em várias línguas. Você pode baixar o PDF e também tem algumas orientações. Mas esse do Ministério da Saúde, eu achei ele muito mais completo. Essa cartilha para profissionais da saúde e da educação. Então, quem está assistindo a gente, que trabalha em escola, em posto de saúde, na rede pública ou rede privada de saúde ou de ensino, é um material que a gente tem que ter. Para a gente sempre consultar. Como eu falei, eu não preciso decorar tudo, eu preciso saber, né, o que é mais característico, mas eu tenho onde me apoiar. E aí, uma outra dica, gente, se quem trabalha... Eu tenho aplicado esse inventário que chama IDADE, que é Inventário de Desenvolvimento... Não, Inventário Dimensional de Desenvolvimento Infantil. Então, ele avalia esses 7 aspectos do desenvolvimento, então, cognição, socioemocional, linguagem receptiva e expressiva, coordenação motora ampla e fina e comportamentos de autonomia. Eu não uso ele quantitativamente no sentido de, deu tanto aqui no desenvolvimento. Quando a gente corrige, ele apresenta um gráfico de linha que você consegue analisar junto com os pais e ele ajuda a gente, inclusive, a definir objetivos para a clínica, né? Então, o IDADE, ele é da editora Vetor e pode ser um inventário, ele não é só para uso específico de psicólogos, né? Então, tem fono que usa, TO que usa, mas ele dá um pouco um panorama do desenvolvimento dessa criança. É um inventário que é respondido pelos pais. Então, eu acho que a gente, com esses materiais, a gente consegue entender melhor sobre desenvolvimento, avaliar alguns aspectos e pensar em que providências a gente vai tomar quando existem atrasos aí que merecem ser olhados. Muito bem. A gente acabei não falando no início, óbvio que o nosso material é produzido prioritariamente para profissionais de saúde e analistas dos comportamentos, mas se alguém em algum momento do que a Priscila descreveu, do que a gente discutiu, acabou identificando uma situação limite, problema na família, com o filho, que aí procure um profissional de saúde, não se balize só por isso, que aqui não é um processo de cuidado, né? Isso aí e se, por exemplo, a gente, né, tem profissionais aqui, identificou, pensou, poxa, isso aqui parece que não está combinando muito, vai atrás, né? Conversa com outros profissionais que entendam sobre desenvolvimento, usa essas referências que a gente citou aqui para entender melhor o que está acontecendo. Né? Porque aquilo de cada criança tem seu tempo acaba prejudicando uma criança que efetivamente precisa de uma intervenção, e a gente sabe que a intervenção precoce ela produz desfechos muito mais favoráveis, né, para o desenvolvimento daquela criança. Marília, vou pedir
esse talento seu de resumir um pouco o que aconteceu no episódio. E se você já tiver indicações, que você Já emendo já emenda, as tá duas bom? coisas. Bom, a Pri, mais uma vez, trouxe pra gente muito conteúdo rico, de altíssima qualidade, acho que de uma forma bastante didática, mostrando pra gente a importância do profissional, não só que atenda diretamente crianças, mas que vamos ter contato com famílias e pessoas aí que contribuam para a educação dessas crianças, ficarmos atentos, né? Alguns marcos, então a gente aprendeu o que são os marcos do desenvolvimento no sentido de maturação biológica, e a gente também olhou para isso no sentido da importância da estimulação, a riqueza do ambiente, as contingências que são proporcionadas para a aquisição dos repertórios. Então, o desenvolvimento saudável, ele vai ser produto das duas coisas, de um organismo que está saudável do ponto de vista fisiológico, maturacional, e também tem estimulação apropriada, no momento apropriado, na dose apropriada, nem de mais nem de menos, né? E vou emendar aqui com a minha indicação, que é de outra natureza. A Pri trouxe aí a indicação dos materiais, que são os manuais importantes. Eu gosto muito desse livro, A Árvore Generosa. Ele é maravilhoso, né? É do mesmo autor do A Parte Que Falta, e tem mais um livro. São dois. O Grandiô, né? Não é? Isso, o Grandiô, A Parte Que Falta, e esse Árvore Generosa. Esse livro, livro ilustrado e livro mais simples, né, de menos extenso, eu sempre falo que não são livros só para crianças. Então, esse é um livro, eu acho que os adultos vão compreender mais a complexidade do que as crianças. Vai falar da árvore como uma personagem, e ao longo aí da vida da árvore, quais são as coisas que ela tem na relação de troca com o menino, que é o outro personagem. Então, eu acho muito bacana, quando a gente pensa nesse processo de desenvolvimento, a gente tentar olhar muito o que é tanto esperado como possível para cada momento da nossa vida. Então, fica o convite para ler o livro. Excelente. Pri, você tem mais alguma indicação que você queira fazer? Vai ficar hoje com as técnicas? Tinha alguma outra que você gostaria? Eu acho que para os profissionais é isso. E assim, para os profissionais e para os pais que nos assistem também, presta atenção na sua criança. Eu acho que é isso. A gente precisa olhar para eles com interesse e curiosidade. Porque é isso que vai fazer a gente se vincular, se conectar e, se for o caso, identificar que alguma coisa não está funcionando bem. E os profissionais, escutem as mães e os pais, mas principalmente as mães. Porque muitas vezes as mães são invalidadas nas suas preocupações. Mas essa criança aqui, olha aqui, não tá legal. Eu vi que lá na escola tá todo mundo fazendo X, só o meu que não faz. Não é coisa da cabeça da mãe. Vai investigar. Então, não invalida essa observação. Né? Eu acho que isso é uma dica para os profissionais da nossa área, né? Vamos ouvir com atenção e investigar para ver se é uma coisa, é uma preocupação grande da mãe, daí a gente encaminha a mãe para uma terapia, se for uma coisa que está atrapalhando, ou se efetivamente a gente vai precisar intervir de alguma forma. Eu vou com 2 dicas. Tem um vídeo de um pesquisador do MIT, que ele resolveu filmar a casa dele quando ele tinha um filho pequeno, de meses. E aí ele fez um trabalho de identificar como que a criança, ao longo de 90 mil horas de gravação, desenvolveu a capacidade de falar água. E aí ela vai acrescentando que coisa mais linda. Até formar a palavra em inglês, water, ali inteira. Tá lá no TEDx que mostra esse desenvolvimento. A gente vai colocar também na referência, que ele falando disso, e você vendo a aquisição ali da criança, um pouco do que a gente falou, que demora, que tem, vai por aproximação ali. E o outro, até um pouco parecido com o que você citou no outro episódio, falando do Porto Seguro, tem um livro chamado O Segredo da Dinamarca, que é conhecido como o país mais feliz do mundo. É uma escritora, uma jornalista inglesa que foi morar na Dinamarca por conta do marido, que foi trabalhar na Lego, e ela vai contar essa trajetória dela. E uma das coisas mais fortes que ela vai dizer na Dinamarca é quanto as pessoas se sentem seguras, protegidas. Então, elas podem, se elas forem demitidas, vão ter meses que vão receber um seguro um seguro-desemprego. Que na universidade elas podem fazer
qualquer escolha, porque elas sabem que vão estar empregadas e vão ter um salário justo. E eu acho que essa coisa de como que a gente faz uma sociedade melhor, óbvio, uma condição diferente, um país pequeno, sei lá, de 5 milhões de habitantes, mas fica aí a dica também numa outra perspectiva, o segredo da Dinamarca. E se a gente for fazer um paralelo aí, né? A criança precisa estar segura para ela se desenvolver. Então, como é que a gente pode proporcionar esse tipo de ambiente para promover o desenvolvimento, né? Tá bom. Muito bom. Pessoal, hoje gravado, agradecemos aí a audiência de quem for assistir, for ouvir o episódio. Um abraço, vem manejar com a gente. Um Pod Manejo, um podcast onde a análise do comportamento reúne a psicologia e a psiquiatria para intervisão, com reflexões e debates para o consultório, para supervisões e para a vida. Vem manejar com a gente.